Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, está no versículo 21 do capítulo 3 de Lucas. E diz: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Amém. Então, Jesus foi batizado por João Batista ali. E em outro evangelho diz que João Batista falou: Não, eu que preciso. Eu não posso batizá-lo, Senhor. E Jesus fala: Não, é necessário que eu seja batizado também. Então Jesus também foi batizado. O batismo ele não é uma tradição. Em alguns lugares sim, uma tradição, mas o batismo ele é algo consciente. Ele é algo que nós escolhemos fazer, não que alguém faça por nós ou nos conduza a fazer. Nós aceitamos a Jesus e nós declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós morremos para nós mesmos e nascemos para Jesus Cristo. Essa é a simbologia do batismo. O batismo é nascer de novo ali, né? Então, e o Espírito Santo desce sobre Jesus após o batismo, e eu já escutei diversos testemunhos de milagres e coisas maravilhosas acontecendo durante o batismo das pessoas, durante o momento em que ela mostra ao mundo que ela está nascendo para Cristo, está morrendo para suas vontades e está de fato entregando a sua vida para Jesus. Ela já entregou, já fez a confissão pública, mas é necessário passar pelo batismo, e aqui Jesus é ungido por Deus como o Messias, como o Salvador. O Espírito Santo desce sobre ele e o próprio Deus fala: Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E Jesus está começando seu ministério aos 30 anos. Jesus está sendo batizado aos 30 anos. Então muitas pessoas poderiam ter achado, falando assim: ele era o Messias, mas é nada. Quando teve a promessa a Maria, que ainda seria grávida do Salvador, depois ao apresentar Jesus e outras promessas, né, como no próprio João Batista, dos pais de João Batista. E muitas vezes, muitas pessoas, aliás, já poderiam estar desacreditando que Jesus era o nosso Salvador, porque já estava passado 30 anos e ele ainda não tinha salvo ninguém, digamos assim, né? Ele ainda não tinha iniciado seu ministério. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos atrasados, que nós estamos demorando, que o Senhor já deveria ter feito em nós, que o Senhor já deveria ter feito a obra em nossa vida, mas não, tudo a seu tempo. Em Eclesiastes 3 vai dizer que tudo a seu tempo. O Senhor, Ele dá o tempo certo as coisas. É necessário passar por alguns processos, por algumas coisas, para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito. É necessário passar pelo processo para viver o propósito do Senhor. E Jesus demora, né? Mas demora pelo aguardar, não pelo que está atrasado. Leva 30 anos para chegar o tempo do início do ministério de Jesus, e muitas pessoas com certeza já deveriam ter desistido de acreditar que Jesus era de fato o nosso Salvador, que era o Cristo, o Messias. E muitas vezes nós estamos dessa maneira também, nós estamos desacreditando daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor disse que faríamos, que faria em nossa vida, que nós faríamos com Ele. Mas não, nós estamos durante o processo,
para poder viver o propósito com o Senhor. E se nós estamos no propósito, nós temos que discernir que tem um propósito, aliás, que estamos passando propósito, no processo, temos que discernir que há um propósito nisso, que há um propósito final em tudo isso. E Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo e deu início ao seu ministério. Então, nós temos que confessar Jesus, nós temos que passar pelo batismo consciente em que nós decidimos morrer para nós mesmos e seguir a Jesus e viver para Jesus, nascer para Jesus. Mas Ive, se eu não for batizado, eu não entro no céu. Eu não posso falar que sim nem que não, porque quem decide isso é Jesus, mas se você tem condições de ser batizado, condições físicas e tempo, você deve passar por isso. Se você declarou que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você deve passar pelo batismo de imersão, assim como Jesus passou e nos ensinou que é necessário passarmos por esses processos. Então, nós temos que acreditar que não está tarde, que não está atrasado, que o Senhor não errou, não prometeu equivocadamente para nós, assim como Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério. Nós não estamos atrasados, nós estamos no Kairos de Deus. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele é diferente do tempo Cronos, nosso, tempo de segundos, minutos, horas, que é o que nós contamos. Nós temos que alinhar o nosso Cronos com o Kairos do Senhor, e nós devemos fazer tudo aquilo e acreditar no processo do Senhor para viver o propósito com Ele. Então, não acredite que você está atrasado. Se você está atrasado, você sabe que você está deixando de fazer algo que você já deveria ter feito. Se nós achamos que nós estamos atrasados, é porque nós estamos negligenciando algo que o Senhor nos confiou, algo que nós precisamos fazer para chegar ao propósito que o Senhor tem em nossa vida, seja estudo da palavra, seja fazer alguma atitude, seja mudar algo em nossa vida que o Senhor já falou para fazermos e ainda não fizemos. Então, se nós achamos que nós mesmos estamos atrasados, é porque nós sabemos ou desconfiamos que nós não estamos fazendo algo que o Senhor nos pediu. Mas aqui, como as pessoas talvez acreditassem, Jesus estava exatamente onde era para estar, no tempo certo do Senhor, estava certinho ali. Então, as pessoas podem olhar para a gente e não entender o processo do Senhor, e nós provavelmente também não entenderemos o processo, mas quando estivermos vivendo o propósito, tudo fará sentido, e aí nós entenderemos que o Senhor de fato é Senhor de tudo, inclusive do tempo. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça para vivenciar o processo, para depois viver o propósito com Ele. E se há algo que você precisa fazer, seja o batismo, seja algo para viver o seu propósito, faça. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça o batismo por imersão de forma consciente, aceitando e entendendo a sua declaração de fé, uma declaração viva e intencional, onde você morre para você mesmo e nasce para Jesus. E viva, suporte o processo para viver o propósito. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.